E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais complexos e fascinantes da nossa história, a Segunda Guerra Mundial. Mas calma, não vamos falar somente das grandes batalhas que você já conhece dos livros. Vamos desvendar alguns dos segredos mais bizarros, as estratégias mais malucas e os heróis mais improváveis que esse conflito produziu. Vocês sabiam, por exemplo, que existia um exército inteiro formado por artistas, designers e engenheiros de som? Parece roteiro de filme, né? Mas é pura verdade. Então se prepara, porque hoje você vai descobrir que a realidade pode ser muito mais estranha que a ficção. Vamos começar com uma das histórias mais surreais da guerra: o Exército Fantasma. Oficialmente, era a 23ª Unidade Especial de Tropas de Quartel-General Aliada. Mas na prática, eles eram mestres da ilusão. A missão deles: enganar o exército alemão, fazendo-o acreditar que as tropas aliadas estavam em lugares onde não estavam e que eram muito mais numerosas do que realmente eram. E como eles faziam isso? Com uma criatividade digna de Hollywood. Eles usavam tanques infláveis, aviões de borracha e jipes falsos. De longe parecia um exército poderoso se preparando para o ataque. Mas de perto, era tudo uma grande encenação. Se um soldado alemão desse um soco num tanque, ele simplesmente murcharia ou sairia voando com um chute. Mas não parava por aí. A parte sonora era crucial. Eles tinham caminhões equipados com alto-falantes gigantescos, que reproduziam sons gravados de movimentação de tropas, construção de pontes e barulho de tanques. Imagine o pavor dos espiões alemães, ouvindo o som de uma divisão blindada inteira se aproximando durante a noite, quando na verdade eram só alguns caras com um sistema de som potente. Eles também criavam transmissões de rádio falsas, com códigos e conversas ensaiadas, para confundir a inteligência inimiga. A verdade é que era um teatro de guerra, literalmente. E o mais incrível é que funcionou. Esse exército fantasma realizou mais de 20 operações, e a estimativa é de que seus ilusionismos salvaram milhares de vidas de soldados aliados, desviando o fogo inimigo para alvos que não existiam. Essa unidade era tão secreta que sua existência só foi revelada ao público décadas depois do fim da guerra. Agora, vamos mudar de cenário e falar sobre animais heróis. Sim, você ouviu direito. Durante a Segunda Guerra, os pombos-correio desempenharam um papel vital. Em uma época onde as comunicações por rádio eram facilmente interceptadas ou falhavam, os pombos eram uma forma segura e confiável de enviar mensagens críticas. Mais de 30 pombos receberam a Medalha de King, que é o equivalente da Cruz Vitória, a mais alta honraria militar britânica, mas para animais. Um desses heróis alados, chamado G.I. Joe, salvou a vida de mais de 1000 soldados britânicos. Eles estavam prestes a tomar uma cidade italiana, mas a infantaria aliada conseguiu capturar a cidade e interromper o plano das forças do eixo antes do previsto. O problema é que um ataque aéreo aliado estava programado para bombardear a cidade, e as comunicações por rádio falharam. A única esperança era enviar uma mensagem utilizando G.I. Joe, que voou mais de 30 quilômetros em apenas 20 minutos, chegando à base aérea bem a tempo de cancelar o bombardeio e evitar uma tragédia de fogo amigo. E que tal um urso que se tornou soldado? Essa é a história de Wojtek, um urso pardo sírio que foi adotado por soldados poloneses no Irã. Ele não era apenas um mascote. Wojtek cresceu entre os soldados, aprendeu a marchar com eles, a beber cerveja e até a fumar cigarros. Ou melhor, a comê-los. Quando a unidade precisou se deslocar para a Itália para lutar, havia uma regra: nenhum animal era permitido nos navios de transporte. A solução? Alistar Wojtek oficialmente no exército polonês. Ele ganhou o posto de soldado, um número de série e um soldo. Durante a Batalha de Monte Cassino, uma das mais sangrentas da campanha italiana, Wojtek se tornou uma lenda. Ele observava os soldados carregando caixas pesadas de munição e, por iniciativa própria, começou a ajudar, carregando projéteis de artilharia que pesavam mais de 45 quilos. Ele nunca derrubou uma única caixa. Em sua homenagem, o emblema da sua companhia de artilharia passou a ser um urso carregando um projétil. Depois da guerra, Wojtek viveu o resto de seus dias no zoológico de Edimburgo, onde era frequentemente visitado por seus antigos companheiros de armas, que pulavam a cerca para lhe dar um abraço e um cigarro. Agora vamos para o campo da espionagem. Vocês conhecem a história de Juan Pujol Garcia? Codinome Garbo, ele foi talvez o agente duplo mais bem-sucedido de toda a guerra. Um espanhol que odiava tanto o fascismo quanto o comunismo, ele decidiu por conta própria que queria ser um espião para os britânicos. No início, os britânicos o rejeitaram, mas ele não se abalou e foi até os alemães. Se ofereceu como espião e os convenceu de que estava em Londres, pronto para criar uma rede de informantes. Mas a história dele tem um detalhe curioso. Ele nunca saiu de Lisboa e inventava todas as suas informações usando um guia turístico da Inglaterra
mapas e noticiários. Ele criava relatórios tão detalhados e plausíveis que os alemães acreditaram em tudo. Mais tarde, os britânicos perceberam que alguém estava confundindo os alemães e o recrutaram. Com o apoio do Serviço Secreto Britânico, Garbo expandiu sua rede fictícia para 27 agentes. Porém, todos os agentes eram inventados, cada um com sua própria história e personalidade. O seu maior feito foi durante a preparação para o dia D, a invasão da Normandia. Garbo foi fundamental na Operação Fortitude, uma campanha de desinformação massiva para convencer os alemães de que a invasão principal aconteceria em Pas de Calais, e não na Normandia. Ele enviou centenas de mensagens falsas, descrevendo movimentos de tropas inexistentes e preparando o terreno para a verdadeira invasão. Os alemães acreditaram tanto nele que mantiveram 2 divisões de tanques e 19 divisões de infantaria em Calais, esperando um ataque que nunca veio. Essa manobra foi crucial para o sucesso do desembarque na Normandia. O mais irônico de tudo, Garbo foi condecorado tanto pelos britânicos, com a Ordem do Império Britânico, quanto pelos alemães, que lhe concederam a Cruz de Ferro por seus serviços à Alemanha. Eles nunca descobriram que foram enganados. Bom, depois de tanto tempo, a verdade veio à tona, mas já era tarde. E as curiosidades não param por aí. Você sabia que a Fanta, o famoso refrigerante de laranja, foi criada na Alemanha nazista durante a guerra? Por causa do embargo comercial, a filial alemã da Coca-Cola não conseguia mais importar o xarope necessário para produzir a bebida. O chefe da Coca-Cola alemã, Max Kiff, decidiu criar um novo produto com os ingredientes que tinha disponíveis, como soro de leite e bagaço de maçã. O nome Fanta veio da palavra alemã para fantasia ou imaginação. Foi um sucesso imediato e manteve a fábrica funcionando durante toda a guerra. Outra invenção curiosa foi a bomba de morcego. A ideia, concebida por um dentista americano, era prender pequenas bombas incendiárias em milhares de morcegos. Eles seriam soltos sobre cidades japonesas à noite. Os morcegos, por instinto, procurariam abrigo em sótãos e beirais de prédios, que na época eram feitos principalmente de madeira e papel. Depois de um tempo, um temporizador detonaria as bombas, iniciando milhares de incêndios simultaneamente por toda a cidade. O projeto foi testado e, acredite ou não, mostrou-se promissor. Durante um teste, alguns morcegos armados escaparam e incendiaram um hangar e o carro de um general na base aérea. Apesar do potencial destrutivo, o projeto foi cancelado, pois a bomba atômica foi considerada uma solução mais rápida para acabar com a guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um período de extremos, de extrema brutalidade, mas também de extrema engenhosidade, e até de momentos de humanidade e humor inesperados. Histórias como a do Exército Fantasma, do Pombo Mensageiro, do Urso Soldado e do Espião Garbo nos mostram que por trás das grandes estratégias e dos números assustadores, havia pessoas comuns e não tão comuns fazendo coisas extraordinárias. Elas nos lembram que a história é muito mais rica e complexa do que imaginamos. Cada fato bizarro, cada estratégia maluca, é uma peça no quebra-cabeças gigante que foi esse conflito global. Espero que vocês tenham gostado de descobrir essas curiosidades, tanto quanto eu gostei de contá-las. A história está cheia de segredos esperando para serem descobertos. Qual desses fatos te surpreendeu mais? Deixe aqui nos comentários. E se você conhece alguma outra história bizarra da Segunda Guerra, compartilhe com a gente também. Deixe seu like e se inscreva no canal.